presente e continuará, aleluia, porque Ele é o mesmo Deus, não mudou, aleluia, e não mudará. Nós muitas das vezes mudamos, mas Ele não muda, permanece fiel para com as nossas vidas, abençoando, curando, abrindo portas, concedendo vitória, aleluia, e garantindo-nos a vitória em nome de Jesus, aleluia. E esse mesmo Deus está aqui nessa noite falando conosco, aleluia. No momento em que nós vamos adorando, louvando, falando com o Senhor, nós vamos sentindo ainda mais a doce presença desse Jesus maravilhoso em nossas vidas, de maneira que os nossos corações vai se enchendo de alegria, de gozo, e nós possamos sentir a glória que vem dos céus, aleluia, glória a Deus. Você está sentindo Ele aí, juntinho de você nessa noite? Glória a Deus, aleluia. Eu estou sentindo a presença dEle aqui em nosso meio nessa noite. Glória a Jesus, é real a presença dEle hoje aqui, glória a Deus. Se você veio com uma necessidade nessa noite, entrega ao Senhor nessa noite, pois Ele pode resolver a nossa situação, os nossos problemas. O homem muitas das vezes não pode, mas Ele pode, aleluia. O médico muitas das vezes diz que não há mais o que fazer, mas Ele é o médico dos médicos, por excelência, aleluia. E quando o homem diz que não, Deus diz sim. Quando o inimigo diz não, Deus diz sim, aleluia, porque Ele é Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Erebacai, chorebacás. Glória a Jesus, aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, está aqui conosco Pastor Rogério Sinico, vai estar ministrando a palavra do Senhor daqui a pouquinho. A igreja está feliz com o nosso amado irmão nessa noite, estará ministrando a palavra do Senhor, amém? Deus abençoe, Pastor Rogério. Já queremos agradecer a vossa estada conosco nessa noite. Nós vamos estar em pé, meus irmãos, orando neste momento, e nesta oração nós vamos estar orando para que Deus use aqui o pastor Rogério como instrumento em suas mãos. E também vamos orar, irmãos. Tenho a informação de que há irmãos, várias pessoas acometidas de uma virose que está na cidade, uma virose intestinal, e nós vamos neste momento repreender todo o mal para que não possamos ser atingidos por virose nenhuma. Glória a Deus. Inclusive nesta oração eu quero chamar aqui o meu filho Pedro Henrique. Pastor Joel Amâncio vai estar orando, ungindo. Meu filho está neste momento com uma febre, está um pouco quente, mas nós cremos no Deus de vitória, no Deus de milagre, no Deus que realiza cura. Se tiver mais algum irmão nessa noite, alguma irmã com uma enfermidade, venha neste momento aqui na frente. Pastor Joel, nossos obreiros, vai estar ungindo e repreendendo todo mal, toda enfermidade, em nome de Jesus. A igreja crê que nós oramos e Deus cura nesse momento, amém, irmãos? Maravilhoso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nosso bendito Salvador, está aqui o teu servo, esta criança que está enferma. Meu Deus, meu Pai, eu te peço em nome de Jesus, vai curando agora, enquanto os teus filhos estão ungindo os teus servos que estão enfermos. Ó Senhor, vai operando um milagre, repreendendo este mal nas suas vidas, curando, para a glória do teu nome, Senhor. Eu repreendo toda enfermidade, todo mal, toda doença. Oh Jesus querido, aleluia, febre, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, está repreendida toda enfermidade para a glória de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, Jesus, amém.
Graças a Deus. Saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade que Ele nos concede. Também aos nossos presbíteros, nosso irmão Evandro, nosso irmão Eude pelo convite, a mim feito, ao nosso pastor Joel pela ciência, os demais obreiros desta noite. Eu creio que o Senhor já está falando conosco e Ele continuará falando em o nome do Senhor Jesus. Quantos vieram para ouvir a voz de Deus aqui esta noite? Aleluia. Você tem preparado o seu coração? Aleluia. Deus tem algo especial às nossas vidas esta noite. Louvado seja o nome de Jesus. Convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias. Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 1, verso 22 e verso 23. Deus já tem falado aqui, irmãos, através dos irmãos, através dos louvores. Nós estamos no mesmo Espírito, e esse Espírito é o Espírito Santo de Deus, que conduz esta reunião, e tenho certeza que ao trazer esta palavra, Deus tem o endereço certo às nossas vidas aqui esta noite. Se você abrir o seu coração e permitir que a palavra de Deus faça a obra pela qual ela está sendo enviada, tenha certeza da sua vitória em o nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus, Mateus capítulo 1, versículo 22 e 23. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor, pelo profeta que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Aleluia. Você pode louvar ao Senhor? Aleluia. O Deus conosco, Ele está aqui. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, quantas vezes nós passamos pela palavra de Deus, mas muitas vezes nós não paramos para tentar entender aquilo que ela quer revelar às nossas vidas. A palavra Emanuel, o autor Mateus que escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, ele quis já deixar a tradução desta palavra, para que não venha termos dúvidas do que ela significa. E ela significa que o Deus Todo-Poderoso, Ele está no meio do seu povo. Ele está aqui esta noite, para juntos, aleluia, para abençoar, para fazer milagres e maravilhas em nossas vidas. Irmãos, se porventura um seguidor de Buda ouvisse dizer, através dos ensinos de Buda, que eles não deveriam temer, e com certeza, talvez esse seguidor poderia pensar, mas como ele pode me ajudar? Eu sei que Buda já morreu há muitos anos e ali, em tal lugar, ele está enterrado. E é verdade, de fato, não sei certo onde que é, mas nós, se procurarmos, vamos descobrir onde está sepultado Buda. Maomé, da mesma forma, se os seguidores ouvissem a mensagem de Maomé, olha, não temas, e poderia vir uma pergunta, mas Maomé também está morto, está sepultado lá em Meca. E é verdade, os seguidores de Allan Kardec ouvissem essa palavra, olha, não temas, e fizesse também essa pergunta, mas Allan Kardec morreu, não está mais aqui, como ele pode me ajudar? Com certeza, da mesma forma, Allan Kardec está enterrado e hoje podemos encontrar o seu sepulcro. Mas irmãos, quando nós olhamos aquilo que a palavra de Deus nos revela e entendemos, e nós que somos seguidores de Cristo, ouvimos essa palavra, não temas. Jesus poderia nos dizer assim, olha, não temas porque de fato eu morri, mas a terra não pôde me deter, e ao terceiro dia ressuscitei, e estou no meio do meu povo para abençoar, para fazer milagres e maravilhas. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, como é importante ouvir essa palavra de consolo e saber que o nosso Deus está ao nosso lado. Quando às vezes
em alguma dificuldade, em algum medo, quando nós éramos pequenos. E às vezes quando nós vimos o nosso pai, e pegávamos na mão do nosso pai, aquele medo acabava. Quantas vezes a gente ia andar na rua e via um cachorro, e aí quando via o cachorro, pegava na mão do pai, e passava ali sem medo. Irmãos, trazendo para as nossas vidas, como é importante sabermos que temos um Deus conosco em nossa vida, que não está morto, mas vive para sempre, está com os olhos atentos sobre as nossas vidas. A Bíblia relata alguns homens que tiveram essa experiência, e quero começar falando da vida de Jacó. Jacó, após roubar o direito de primogenitura e também a bênção que seria ministrada pelo seu pai sobre Esaú, o seu pai pede para que ele fuja, vá ali na casa de seu tio, e Jacó sai, porque Esaú estava disposto a matá-lo, e no meio do caminho, a Bíblia não relata, mas eu quero acreditar, que o pai dele, Isaac, não deixaria ele ir sem nenhum bem, não deixaria ele ir sem nenhuma bagagem, sem nenhuma bênção, porque de fato ele deveria ir até a casa do seu tio e casar com uma das suas filhas, e era costume eles levarem presentes para as noivas. Mas a Bíblia relata que Jacó, ele fala que ele passou, até chegou na casa do seu tio apenas com um bordão, apenas com um cajado. Acredito que talvez no meio da viagem ele tenha sido roubado. Mas eu quero trazer para os irmãos que no meio dessa viagem, ele cansado, ele dorme à noite e coloca a sua cabeça numa pedra. E ali à noite, ele tem um sonho. E o sonho ele viu uma escada, e os anjos de Deus subiam e desciam. E em cima da escada estava o Deus Emanuel, dizendo para ele que ele estaria com ele nesta jornada. E ele chamou aquele lugar de Betel, que significa casa de Deus. Jacó nesta caminhada, passou ali 20 anos, na família, na casa do seu sogro, e quando ele retorna, ele sai secretamente, ele sai escondido, porque o seu sogro com certeza não deixaria voltar em paz. E nessa saída, quando o sogro descobre, vem atrás de Jacó, com uma comitiva de homens, e na noite anterior, que ele ia se encontrar com Jacó, Deus fala em sonho com Labão, e diz para Labão: Labão, não fales mal nem bem de Jacó. E a Bíblia relata, irmãos, que ali, ele diz em Gênesis capítulo 31, 41, diz, Jacó relatando aquilo que ele passou na casa de Labão: tenho estado agora 20 anos na tua casa, 14 te servi por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho, mas o meu salário tem mudado 10 vezes. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque, não fora comigo, por certo me enviarias agora vazio. Deus estava presente ali também, irmãos, para dar vitória a Jacó. E ali, no capítulo 32, verso 1, Jacó vê os anjos de Deus, um exército de anjos que estava guerreando a seu favor, e chama aquele lugar de Manaim. Nessa caminhada, agora Jacó deveria se encontrar com o seu irmão, mas ele temia, e começou a orar a Deus, pedindo: Senhor, me dá vitória, vou encontrar com meu irmão, porque o irmão dele ficou sabendo que Jacó estava voltando, e sai ao encontro de Jacó com mais de 400 homens. Com certeza Esaú não iria encontrar Jacó, ou o propósito inicial de Esaú não era de bem. 400 homens era para a guerra. Mas Jacó, ele começou a orar ao Senhor, e a Bíblia diz que na noite ele agarrou o anjo, lutou com o anjo, e o anjo, ele diz ao anjo: olha, se o Senhor não me abençoar, eu não deixo você ir.
E o anjo, naquela noite, o anjo do Senhor, nós sabemos que é o próprio Senhor Jesus, ele estava ali lutando, ele estava ali querendo a bênção. Jacó sabia que ele precisava de uma mudança, e naquela noite Deus concedeu a vitória a Jacó, e também mudou a vida de Jacó. O nome de Jacó, que era usurpador, agora o Senhor muda o seu nome também, e passa a ser chamado Israel, porque ele lutou com Deus, e com Deus ele prevaleceu, e com os homens prevaleceu. E nós começamos, irmãos, a ver, e quando o irmão de Jacó se encontra com ele, Esaú, ali, correu tudo bem, foi tudo em paz, porque o Deus conosco estava com Jacó. Nós podemos ver outros homens, entre eles Davi. Irmãos, Davi conhecia quem era o Deus conosco. Talvez ele não usou esse termo, é verdade, mas no Salmo 23, ele chama o Deus conosco de pastor, e diz este salmo, ou escreve esse salmo, um dos salmos mais lidos, um dos salmos mais consoladores, e praticamente todos os homens conhecem esse salmo, que diz: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Davi sabia o que era um pastor. Talvez ele não poderia se relatar ao seu pai. Talvez, pelo que nós vemos um pouco da história, Davi parecia que era um pouco desprezado pelos seus pais. Enquanto os irmãos estavam na sua casa, ele estava cuidando das ovelhas. Mas ele comparou Deus com o pastor, porque o pastor cuida das ovelhas, o pastor guia as ovelhas, o pastor alimenta as ovelhas, o pastor livra as ovelhas do perigo. Então Davi compara Deus, o Senhor conosco, Emanuel, como pastor que cuida, que zela, que protege. E ele usa alguns termos do Deus Jeová, o meu pastor, guia-me mansamente. Aliás, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele está declarando que o Senhor era o pastor e nada iria faltar. E aqui nós vemos alguns atributos de Deus, que nós lembramos do Jeová Jirê, o Deus da providência. Quando os nossos recursos se vão, os celeiros do Senhor ainda continuam cheios para abençoar o seu povo. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, o Deus da providência, o Deus que supre as necessidades do seu povo. A primeira vez que foi usado na Bíblia foi quando Abraão foi convocado por Deus para sacrificar o seu filho. E ali, quando o menino pergunta: pai, aqui está a lenha, aqui está o fogo, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? E Abraão diz: o Senhor proverá para si, aleluia, o cordeiro. E diz ali: o Senhor proverá, irmãos. Nós servimos o Deus conosco, que é o nosso provedor, que é o Jeová Jirê, o Deus da providência. Muitas vezes nós não temos, mas o Senhor tem para abençoar, o Senhor tem para fazer, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Quantas vezes nós passamos por momentos difíceis, achando que não vai dar, mas o Senhor Jeová Jirê, Ele providencia para nós, aleluia. Ele abençoa, Ele cumpre, aleluia. Ele realiza um milagre. No verso 2, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Nos fala, irmãos, do nosso Jeová Shalom, o Deus da paz. Como é bom, irmãos, termos esse Deus da paz em nosso coração. A Bíblia nos ensina tantas coisas. As pessoas aí fora estão vivendo à base de remédio faixa preta, porque não tem paz. Quantas pessoas ricas e milionárias, mas não tem paz em seu coração. Mas nós temos um Deus conosco, Jeová Shalom,
o Deus da paz está conosco. Ele dá paz às nossas vidas. A paz que excede todo o entendimento guardará o nosso coração, irmãos. Aleluia. Muitas vezes ali está passando a dificuldade, estamos ali enfrentando problemas, e alguns poderiam se desesperar, mas o Jeová Shalom, Ele entra com a sua paz e acalma o nosso coração, refrigera a nossa alma. Quantas vezes nós chegamos na igreja abatidos, desanimados, desesperados, e questionamos a Deus: Senhor, olha a minha situação. E nós ouvimos às vezes um hino, alguém solando: Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Aleluia. Se você está prestando atenção àquilo que Deus tem falado, irmãos, porque Deus começa a falar desde o primeiro hino da harpa, e você pega essa palavra para ti e fala: essa palavra é para o meu coração. Coração, fique em paz, porque o Deus fiel, aleluia, é o que eu sirvo. O Jeová Shalom, que é fiel à sua palavra, que me ama, que cuida de mim, Ele está comigo, Ele guardará nesse momento de prova, de dificuldade. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Eu não sei se você um dia entrou, aleluia, cabisbaixo, abatido, algum dia na igreja, mas se você entrou e Deus mudou a história, então glorifique o nome do Senhor, porque você sabe aquilo que eu estou falando. Aleluia, verso 3, refrigera minha alma. Aleluia. Muitas vezes a nossa alma está abatida, mas o Espírito Santo vem e anima a nossa alma, refrigera. Talvez uma palavra maldita, uma palavra que fere o nosso coração por alguém que nós amamos, por alguém que nós considerávamos, alguém que muitas vezes nós ajudamos, e essa pessoa volta contra nós, fala uma coisa que fere o nosso coração. Mas o Jeová Rafa, o Deus que nos sara, passa um bálsamo sobre as nossas vidas, e nós perdoamos aquela alma, aleluia, não guardamos rancor em nosso coração, aleluia, levantamos a nossa mão e adoramos ao Senhor. Senhor, obrigado, Senhor, porque tens cuidado do meu coração. Louvado seja o nome de Jesus. Guie-me mansamente pelas veredas da justiça. Irmãos, é o Senhor que cuida das nossas vidas. Veredas fala de caminho, caminho de justiça, caminho da verdade. O Espírito Santo em nós trabalha ao nosso favor, trabalha em nossas vidas para que nós não venhamos pecar contra o Senhor. O Espírito Santo muitas vezes ali incomoda: não faça. Não entre nesse site, não olhe essa revista, saia do meio dos escarnecedores. É o Espírito Santo que está guiando as nossas vidas. O Jeová, aleluia, disse de que a justiça nossa está guiando os seus filhos. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, ainda ele fala: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. Aleluia. O Jeová, o Emanuel, aleluia, está conosco. No vale da sombra da morte, irmãos, fala de momento difícil, fala de momento terrível que nós muitas vezes podemos enfrentar. E talvez amigos vão nos deixar, pessoas amigas vão nos deixar, mas o Senhor, aleluia, o Emanuel não vai nos deixar. Ele passa conosco. Se é para passar no vale, Ele passa conosco. Se é para entrar na fornalha, Ele entra conosco também. Aleluia. Se é para entrar no meio do mar, Ele entra também.
Ele não nos deixa, irmãos, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. O Jeová Chamar, o Deus presente, o Emanuel, o Deus conosco. E ainda por final, ele diz: prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo. E nós sabemos que é o nosso Deus que batalha as nossas batalhas. Irmãos, muitas vezes nós queremos guerrear com armas humanas. Pessoas para alcançar uma posição elevada na empresa, ultrapasseiam as pessoas, mentem, enganam. Mas nós não precisamos de nada disso, irmãos. Nós temos um Deus que batalha as nossas batalhas. Se você está sendo injustiçado, se alguém levantou um falso testemunho contra a tua vida, fique tranquilo, você não precisa pelejar não. Deixa que o Senhor peleja por ti. Aleluia. O Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. É o Senhor que batalha as nossas batalhas. Nós vemos aqui, como nós lemos, Jacó fugiu, o seu sogro iria pegá-lo, mas o Senhor já estava com um exército de anjo acampado ali, aleluia, para proteger Jacó. E fala para Labão: Labão, não fale nem bem nem mal de Jacó, ou seja, não toque, porque ele é meu escolhido, aleluia. Você é escolhido do Senhor, levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor. Você é escolhido dele, aleluia. O inimigo não pode te tocar. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, na vida dos apóstolos, quando nós lemos algumas passagens, e o Evangelho de Marcos parece que ele foi escrito de uma forma a revelar a grandeza desse Deus, desse Jeová, aleluia, desse Deus conosco, do Emanuel. O Evangelho de Marcos, em alguns capítulos que seguem, no capítulo 4, no versículo 35 a seguir, aleluia, Jesus pede para que seus discípulos entrem no barco e vão no mar dali da Galileia, para irem do outro lado. E no meio desse caminho, Jesus dorme e vem uma grande tempestade. O que nós aprendemos aqui? Qual era a lição que Jesus queria ensinar aos seus discípulos? Aleluia. Nós vemos que eles começaram a temer, eles começaram a se desesperar. Tempestade, irmãos, fala de momentos difíceis, fala de situações que fogem do nosso controle. Muitas coisas fogem do nosso controle, muitas coisas a gente às vezes fazia de forma tranquila, que eles eram pescadores, era normal eles viajarem de barco naquela região, mas levanta uma tempestade, eles tentam de todas as formas vencer aquela tempestade, mas eles viam que se continuasse, eles iriam afundar. E as tempestades da vida são assim. Às vezes é um filho que sai da igreja, da presença do Senhor, às vezes é uma enfermidade que vem, às vezes é um gasto que nós não estávamos esperando. São tempestades que acontecem em nossa vida. A diferença, irmãos, é que as pessoas aí fora também sofrem tempestade. Os cristãos também sofrem tempestade. Qual é a diferença então? A diferença é que quando nós sofremos a tempestade, nós sabemos que o nosso, aleluia, Jesus, o Emanuel, está conosco. As pessoas lá fora não têm essa certeza, mas nós temos a paz em nosso coração, porque Jesus está no barco da nossa vida. E aí eles acordam Jesus e diz: Jesus, não importa que pereçamos. Acredito que Jesus podia dar um sorriso para eles e dizer: mas como não me importo? Como não importo? Aleluia. Eu faria qualquer coisa para nenhum de vocês perecer. Jesus se importa, irmãos, conosco. Muitas vezes nós questionamos Deus nessas horas. E é difícil que às vezes a tempestade ela demora um pouco mais do que a gente pensava. Mas isso não é porque Jesus não gosta de nós, porque Jesus está querendo castigar nós por alguma coisa. Não, irmãos, Deus não é assim. Deus não é igual ao homem. Muitas vezes, irmãos, ou podemos afirmar, na maioria das vezes, é porque o Senhor quer nos ensinar alguma lição.
é porque o Senhor precisa moldar um pouquinho mais o vaso, é porque às vezes o vaso, ele está se exaltando, é porque às vezes o vaso, ele quer achar que ele não precisa de Deus, é porque às vezes o vaso quer ser autossuficiente, e Deus começa a mostrar que o vaso tem que depender do seu Deus. Nós temos que entender isso, irmãos. Aleluia. Os discípulos, para que depender de Jesus, né? Deixa ele dormir, deixa ele descansar. Remar o barco a gente sabe, o caminho a gente sabe, mas na hora que a tempestade levanta, vamos acordar o mestre. E aí, irmãos, o Senhor ensina uma lição para aqueles homens. Ensina que Ele, Jesus, o Emanuel, tem poder sobre as tempestades da nossa vida. Aleluia. O Emanuel tem poder sobre a tempestade da tua vida, meu querido. Em outra passagem, eles enfrentam uma outra tempestade, e Jesus, andando por cima das águas. Aleluia, aquilo que você muitas vezes teme, porque a tempestade vem na tua vida, Jesus está andando tranquilo sobre ela. Aleluia, Jesus está no controle. Fique em paz o teu coração, Jesus está no controle. Ele diz: mar, aquieta-te, vento, para. E tudo ficou. E eles admiraram: quem é esse que até o mar e o vento lhe obedece? Aleluia, Ele é Emanuel, Deus conosco, é o Deus, é o teu Deus. Aleluia, como é bom ter um Deus desse, meu irmão, aleluia. Como é bom ter um Deus desse do teu lado, que cuida de nós. Outra passagem, irmãos, continuando, eles, nessa tempestade, eles chegam do outro lado do mar, e lá na terra dos Gadarenos, tinha lá um homem, terrivelmente possesso. A sociedade excluiu aquele homem, amarrou com correntes. A sociedade não tinha onde guardar aquele homem, a não ser nos sepulcros, entre os mortos. Era amarrado, era acorrentado, mas nem as correntes seguravam aquele homem. E quando Jesus chega, coloca o pé na terra, aquele endemoniado, ele chega e se prostra aos pés de Jesus. Aleluia. O que Jesus queria ensinar aqui, irmãos, primeiro, duas lições eu queria passar para os irmãos, pelo menos aquilo que o Espírito Santo revelou a mim. A primeira lição, que Jesus se importa com as pessoas. Ele fez essa viagem apenas por causa deste homem. Jesus se importa, irmãos. A sociedade joga fora, as pessoas podem descartar, mas Jesus não descarta. Cada alma é preciosa para o Senhor Jesus. A sociedade não tem a resposta, mas Jesus tem a resposta. E depois, Jesus liberta aquele homem. Jesus dá valor àquela pessoa. Quantos de nós não tínhamos nenhum valor? Quantos de nós, talvez, jogados pela sociedade, pela família, não tínhamos valor? É um Zé Ninguém, filho de coisa nenhuma. Esse aí vai ser um imprestável, um bêbado, um drogado. Mas o Jesus um dia, irmão, chegou até a praia da nossa vida e falou para os demônios: sai desta vida. Nós fomos libertos. O Espírito Santo veio habitar em nós. E hoje nós temos valor, o Espírito Santo habita em nós. Hoje a sociedade estende o tapete vermelho, hoje a sociedade bate no seu ombro, mas não é mérito nosso, é porque o Emanuel olhou para nós, é porque o Emanuel nos libertou das garras de Satanás. Você pode adorar a Ele, você pode glorificar a Ele, irmãos. Eu não sei quanto você, aleluia, mas abre o teu coração e glorifica o nome dEle. Ele tem feito tanto sobre as nossas vidas, irmãos. Se formos olhar, nós não somos merecedores, mas é o grande amor de Deus para com os seus filhos que faz essas coisas. A segunda lição que Jesus queria ensinar aos discípulos, que Ele tinha poder sobre todos os demônios, que Ele tinha poder, Ele era maior que os demônios não podem subsistir. Por isso que Ele nos deu essa autoridade para expulsar demônios.
Você entra num lar onde o demônio está ali fazendo arruaça, e você entra no nome de Jesus. A partir de hoje, Jesus é o centro desta família. Aleluia. E aquela casa começa a haver uma transformação, irmãos. Ali nós declaramos que Jesus é o Senhor, e onde o Senhor Jesus está, demônio não pode ficar. Ele pega e sai em retirada. Aleluia. Onde Jesus está, o vício não fica. As correntes do vício que tem prendido a sociedade, irmãos, é a falta de Jesus. Jesus expulsa os demônios. Ele volta de novo ali em Cafarnaum. Quem está esperando ele? Ele chega na praia e tinha lá um pai desesperado, Jairo, a sua filha terrivelmente doente, filha de 12 anos, uma filha querida. Eu tenho uma filha de 12 anos, imagina a aflição desse pai, enferma, dá remédio, dá isso, dá aquilo, e nada. E ele sabia que a menina não ia aguentar muito tempo. Jesus chega, ele se prostra, mesmo sendo o maioral ali. Ele se prostra diante de Jesus e fala: Jesus, vem comigo. E Jesus prontamente: pois não, Jairo, vamos até a tua casa. Mas no meio do caminho, irmãos, uma mulher rouba a cena. Uma mulher anônima. Ninguém a viu chegar, nem Jesus a viu chegar, mas ela, humildemente, com toda a reverência e todo o cuidado, mesmo debilitada, também com 12 anos sofrendo da hemorragia, ela chega e toca nas vestes de Jesus. Jesus para, e aí Jesus faz uma pergunta: mas quem me tocou? Pedro até foi grosseiro: Jesus, todo mundo te aperta, você pergunta, quem tocou? Que pergunta boba, né? Jesus: não é pergunta boba não, porque eu senti que de mim saiu virtude, alguém me tocou de forma diferente. As pessoas estão apenas esbarrando em mim, estão tocando em mim, porque a minha fama, o meu sucesso, mas alguém veio aqui de forma diferente, alguém veio para me adorar, veio para receber um milagre, e tenho certeza que alguém recebeu. Quem é essa pessoa? E a mulher não quis se ocultar: fui eu, Senhor, eu te toquei. Jesus falou: vai, minha filha, a tua fé te salvou. E quando Jesus está saindo, chega alguém, sabe aquelas pessoas da má notícia? Chega: Jairo, não incomode mais o mestre, a tua filha acabou de morrer. Jesus estava do lado, vira para Jairo: Jairo, não temas, creia somente. Oh, irmãos, aleluia. Não temas, creia somente. Aleluia. Quantas palavras que vêm trazendo temor ao nosso coração, irmãos, e às vezes a gente fica sem chão. Não temas, creia no Deus Emanuel que está convosco. Aleluia. E Jesus entra naquela casa, todo mundo já chorando. A mãe acredita aos prantos e gritos, e Jesus, na simplicidade, Jesus era um homem simples, talvez querendo já consolar as pessoas que estavam ali. Ela não morreu, ela está apenas dormindo. Todo mundo dando risada. Esse cara aí, vocês trouxeram aqui um sarrista, alguém para contar piada num momento desse? Jesus tira todos os incrédulos. Sai. Eu quero o pai, a mãe, Pedro, Tiago e João. Vem comigo. Fecha a porta. Pega na mão daquela menina e diz: levanta-te. E aquela menina imediatamente levantou.
O que Jesus queria ensinar, irmãos, para os seus discípulos, e ensina para nós também. Ele tem poder sobre a morte. Ele tem poder sobre a morte. O Deus conosco tem poder sobre a morte. Esqueci de falar da mulher do fluxo de sangue, que Jesus ensina aqui. Ele tem poder sobre as enfermidades. Quando a medicina diz que não, ele diz que sim. Quando a medicina desengana, ele diz: fique tranquilo, crê somente. Aleluia, ele tem poder, irmãos, sobre todas as coisas. Que Deus é esse, irmãos? É o Deus Emanuel, o Deus conosco, o Deus presente, o Deus de amor, o Deus de graça, o Deus de bondade. No Salmo 23 aqui, esqueci de falar no finalzinho: certamente que a bondade e a misericórdia me cercarão. Aleluia. Você devia dar glória a Deus. A bondade de Deus, a misericórdia de Deus me cercarão todos os dias. Irmãos, Deus tem feito tantas coisas, é tanta bênção. E as pessoas falam: bênção só é dinheiro, irmãos. Dinheiro não é bênção. Tem pessoas escravas do dinheiro. Que preço você tem de estar aqui, irmãos? E às vezes nós não damos valor a coisas mínimas. Estou aqui porque o pastor pediu. Cooperação, né? E tal, importante. É verdade, honrar essa cooperação é muito importante. Mas, irmãos, lembrar a oportunidade de estar aprendendo da palavra do Senhor, podendo adorar o nome do Senhor, poder ouvir momentos de coisas que irmãos vêm trazer, coisas particulares, que Deus revela através da sua palavra. Deus mostra para nós essa noite, que Ele é aquilo que precisamos que Ele seja. Qual é a sua necessidade? Qual é a sua aflição? Aquilo que está te afligindo esta noite, é uma tempestade que se levantou, talvez alguma possessão do mal, alguma situação difícil de contenda, de briga, talvez uma enfermidade, talvez a morte, talvez não é morte física, mas morte espiritual de alguém da sua família. No capítulo 6, nós já falamos de Jeová Jiré, de Marcos. Jesus, Ele é poderoso para multiplicar-nos. Ele faz o milagre da multiplicação. 5 pães e 2 peixes alimentam mais de quase 5.000 homens. Era uma lição que Jesus queria ensinar aos seus discípulos. E nós trazendo essa lição para nós hoje, é uma lição para também as nossas vidas. O mesmo Jesus do passado é o mesmo Jesus de hoje. Ele não mudou, Ele é Emanuel, Ele está presente no meio da igreja, todos o período da igreja, até os nossos dias, é o mesmo Jesus, é o mesmo Deus, Ele não mudou, Ele está aqui. Ele traz uma pergunta para nós esta noite: o que você está precisando? Qual é a sua petição esta noite? Eu gostaria que você, que tem alguma coisa difícil, que tem algum problema sério para ser resolvido, eu acredito que o Senhor não nos deu essa palavra aqui à toa. Eu tenho um grande temor de Deus, que eu falo: Senhor, eu não quero pregar aquilo que as pessoas querem ouvir, mas eu quero que o Senhor traga a revelação daquilo que o Senhor quer falar para a tua igreja, porque aí eu sei que o alimento, embora nossas deficiências, mas a palavra de Deus alimenta aquilo que é necessário. Se você está enfrentando alguma situação difícil na sua vida, eu quero convidar você mais uma vez, vir aqui à frente. Queremos orar por você, queremos declarar a sua vitória no nome de Jesus. Não sei qual é a dificuldade, não sei qual é o problema, não sei se é um filho que está afastado. Nosso irmão Joel se estará louvando,
Irmãos, uma terça-feira o pastor Joel pregou aqui, falando sobre milagre, pastor. O senhor falou de graça recebeste, de graça daste, né? O senhor lembra onde está? Em Mateus. Eu não sei o que você está precisando, irmãos, mas eu quis nesta noite trazer a palavra para você ver o tamanho desse Deus que você serve. Tem alguém esta noite que ainda não entregou a sua vida a Jesus, o Deus conosco, e quer levar para sua casa Jesus esta noite? Tem alguém nos visitando que ainda não tem Jesus, não entregou a sua vida a Jesus, falando: a partir desta noite eu quero fazer uma aliança com Jesus. Vem aqui ao lado, nós queremos orar por você. Quero pedir, enquanto o nosso irmão louva, pedir para os nossos obreiros descer, orar por esses irmãos. Aleluia. Pela palavra que foi ministrada, irmãos. Não pelo pregador, mas pela palavra. É a palavra que tem poder para transformar. Venha receber a sua vitória. Divino companheiro no caminho, tua presença sinto logo ao transitar. Tu já dissipaste toda sombra. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Aleluia. O Senhor está aqui. Ouve as águas. Senhor. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixe só no caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente, Senhor. Fica, Senhor, meu Salvador. Toda a igreja orando neste momento. Senhor meu Deus, maravilhoso Pai, eterno Deus, somos gratos a Deus por esta poderosa palavra
que do céu veio para assim alimentar as nossas vidas, Pai querido. Grato a Deus, Senhor, por tudo que o Senhor fez esta noite, Senhor, por operar, Senhor, creio eu aqui, milagres e maravilhas, Jesus, por assim, Jesus Cristo, ter visitado a Tua igreja nesta noite, e o Espírito Santo de Deus ter tratado com vidas esta noite, restaurado vidas, libertado, Senhor meu Deus, visitado famílias, indo até o problema, Senhor, e trazido a solução, Senhor meu Deus, indo até a enfermidade e retirando, Senhor meu Deus. Ó Santo Deus, já te agradecemos por tudo que Tu fizeste aqui nesta noite, Senhor meu Deus. O mal não prevaleceu, a enfermidade, a dificuldade, a tempestade, Senhor, de nossas vidas, Senhor, foi retirada no nome santo de Jesus Cristo nesta noite. Nós já desde já agradecemos por tudo que Tu fizeste em nosso meio, no Teu santo nome, Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe os nossos irmãos, todas as congregações que conosco estiveram nesta noite, meus irmãos, nossos obreiros, cooperadores, pastor Rogério que trouxe essa santa palavra. Deus abençoe a cada um dos irmãos. A graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo reine sobre cada vida, e todo o povo de Deus digam amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.